Saudações a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui pelo canal do Conde. Em grande pool de transmissão, temos aqui também Marcelo Neves, é o grande entrevistado dessa tarde aqui no canal do Conde. Ele já está aqui com vocês. Antes de passar para o Marcelo fazer sua saudação inicial, dizer que essa transmissão estamos ao vivo, nesse momento, 17 horas, começando agora pontualmente a transmissão, com o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA, canal do Declatra, canal do Direito Achado na Rua, que é coordenado, dentre tantos juristas célebres aqui no Brasil, pelo nosso querido José Geraldo de Souza Júnior, que vai nos assistir, está nos assistindo, também pelo canal do grupo Prerrogativas, pelo canal do coletivo Rede Brasil, pelo Twitter e pelo Facebook. Marcelo Neves, seja muito bem-vindo, é uma honra muito grande te receber. Você é um dos nomes mais importantes da teoria do direito no Brasil e no mundo. Você está na Alemanha, justamente em pesquisa aí, né? Conta um pouquinho para a gente do seu trabalho aí na Alemanha nesse momento. Que cidade você está, querido Marcelo? Seja bem-vindo. Bielefeld, na Alemanha, Universidade de Bielefeld. Estou aqui desde início de março, um pouco dias antes de estourar a pandemia. Fica em que cidade? Esse é o nome da cidade? Bielefeld, é uma cidade pequena. E a universidade é muito, muito importante, porque foi uma universidade de 68 da reforma de ensino alemã. Então, ela tem um certo significado. E estou aqui desde fazendo pesquisa, porque eu ganhei o prêmio de pesquisa da Fundação Alexander von Humboldt, o prêmio Humboldt, e esse prêmio, eles criam a possibilidade de um período de pesquisa aqui na Alemanha, de 6 meses a um ano. Eu defini um ano e eu estou aqui preparando um novo livro também nesse período, né? Perfeitamente. Marcelo Neves, eu quero começar fazendo uma aperitivo. Agradecer, né, que eu não agradeci aí o convite, e também a todos que fazem essa rede sua, ao Xixo, a todos, ao Zé Geraldo, que possibilitaram essa entrevista. Eu agradeço a todos e também cumprimento a audiência. É um prazer aqui estar com você, Conde. Sei que você tem uma audiência muito privilegiada em termos de valores, então, prazer estar com você. Honra imensa entrevistar, responsabilidade imensa. Confesso que hoje, nas minhas pesquisas aqui para ir garimpando perguntas para você, eu fiquei realmente muito impressionado com o teu currículo. Eu vou dizer agora, enfim, vamos começar essa jornada aqui com o Marcelo Neves. Marcelo Neves tem uma extensa produção científica, publicada no Brasil e no exterior, considerado um dos expoentes do pensamento jurídico brasileiro, formado pela Faculdade de Direito do Recife, fez doutorado na Alemanha, realizou estudos de pós-doutorado também na Inglaterra, Suíça e Itália, lecionou em diversas instituições brasileiras e internacionais e atualmente é professor titular de Direito Público na Universidade de Brasília. Daqui a pouco eu falo mais um pouco do currículo aqui do Marcelo Neves, da história dele, da biografia dele, porque senão a gente vai estender demais aqui esse preâmbulo. Marcelo, eu queria começar perguntando para você coisas singelas do dia a dia. Por exemplo, como é que está a situação aí na Alemanha, nessa cidade aí onde você está pesquisando, com relação à pandemia? Está tudo bem? Vocês estão podendo transitar? Como é que está essa situação? Aqui realmente é muito organizado, entendeu? Então, o governo tem uma postura muito firme, ao contrário do nosso presidente, que é um irresponsável. Nós temos aqui uma primeira-ministra e um grupo político que, com todo não ser um grupo de esquerda, são responsáveis pela coisa pública, então dá uma certa segurança. Mesmo quando as taxas aumentam de casos, o sistema de saúde pública é muito organizado, então o índice de morte é muito baixo. Então, aqui na cidade que eu estou, 300 mil habitantes, desde o início só houve 9 mortes, entendeu? Então, cria-se uma certa segurança e o debate público é muito sério. Portanto, ao contrário do Brasil, onde o número de mortes é muito alto, aqui até houve subida de casos, mas não houve o aumento de mortes, porque o sistema de saúde pública funciona muito bem. Eu posso até passar para vocês alguns dados aqui que eu tenho, que é referente exatamente a essa questão de números aqui que aumentaram, e eles ficam muito chocados quando tem um aumento e levam muito a sério, ao contrário do nosso caso, que o governo não tem responsabilidade, não leva a sério.
Nós temos aqui 11.100 casos atualmente, está chocando todo mundo, mas já caiu, porque houve um controle, não é um absurdo, a gente tem que usar máscara, os restaurantes fecharam, a gente não pode estar em restaurante, em bar, nesse período, porque houve uma subida, mas só teve 118 mortos, comparativamente é muito pouco. Então, há uma política pública muito séria, então isso cria uma segurança para nós. O caso brasileiro, o que me assusta é exatamente essa situação onde há uma irresponsabilidade do poder público. Isso me choca muito. Então, a situação é muito diferente do Brasil por isso. Mesmo na crise atual, que houve um aumento, isso não cria uma insegurança ou intranquilidade pública, entendeu? Perfeitamente. Marcelo Neves, agora eu queria, antes da gente entrar na questão da constitucionalização simbólica, que é esse conceito que você consagra aí, e que, inclusive, nós estamos aqui também consagrando essa entrevista, porque o Marcelo Neves está indicado, a obra do Marcelo, como a mais, está concorrendo à obra mais importante do constitucionalismo moderno. A Universidade do Texas abriu essa votação, o link para você votar está aqui nos comentários, eu coloquei na descrição do canal, daqui a pouco a gente vai voltar a falar nisso, porque você pode votar, que é uma votação pública, né, Marcelo? Para a obra importante do constitucionalismo contemporâneo. Antes de entrar nesse tema, eu queria que você comentasse a ordem do dia, todo mundo comentando as eleições dos Estados Unidos, que eu acho que, inclusive, tem a ver com a ideia, né, da constitucionalização simbólica. Sim. O que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento? Um processo de ameaça de judicialização concretizado, uma apuração truncada, problemática. Como é que você está vendo as eleições nos Estados Unidos? Marcelo. Eu vejo realmente que os Estados Unidos, a situação é triste, é uma situação de crise muito grande, e aquilo que nas minhas teses anteriores eu sempre tinha falado, que as periferias, em face de processos coloniais, neocoloniais, imperialistas, tiveram dificuldade de realizar democracia, Estado de Direito. Agora, isso eu falo de uma periferização do centro, né? Quer dizer, uma periferização do centro. Os centros dominantes, eles passam também a ter características que marcaram muito mais países da periferia do capitalismo mundial. Então, hoje, os Estados Unidos demonstram com isso que o sistema constitucional dos Estados Unidos está em crise, mostrando uma incapacidade de ter um significado prático. A eleição de Trump aponta exatamente para isso. Uma crise profunda na eficácia constitucional, nos fundamentos constitucionais americanos. Então, isso aponta realmente para um sistema que antes era considerado exemplar, por exemplo, a Constituição de 91 brasileira, nessa crença de importar valores externos, superestimava a experiência americana. E hoje nós estamos observando realmente uma decadência de um sistema constitucional que teve um caráter exemplar. Claro que eles podem superar isso, mas a situação é realmente uma situação de crise, de decadência de um sistema constitucional, e o sistema eleitoral demonstrou a sua falha, porque é uma forma indireta que antes, quando havia distâncias muito grandes entre os candidatos, não era problemático. Mas nas últimas eleições, desde o caso de Gore, que houve uma diferença pequena, nós temos um sistema eleitoral muito frágil, muito mal organizado, e isso, nesse ponto técnico da eleição, nós temos que ensinar os Estados Unidos. Claro que nós temos muitas falhas, muitos problemas sociais, estruturais, mas na técnica eleitoral, ao menos na forma de computação de voto, nós temos que dar uma aula aos gringos que sempre tiveram a arrogância de se apresentarem como aqueles que têm a postura exemplar em matéria constitucional. A gente tem uma estrutura singular nos Estados Unidos, né? É a Constituição mais antiga do mundo, 1776, e tem uma configuração ali também entre os estados e entre as legislações dos estados. Como é que você vê? Você acha que não está na hora de... o Chile acabou de votar popularmente, né, por uma nova constituinte, uma nova constituição.
Não seria o caso dos Estados Unidos começarem a pensar nisso também? Quer dizer, de produzir... Você acha que a Constituição americana ela é forte porque ela é antiga ou ela tem fragilidades também porque ela tem tanto tempo já de existência? O caso do Chile, eu acho que teria que haver a Constituição, porque o que restou foi de um regime ditatorial. Então, assim, era necessário mostrar a ruptura definitiva com o regime ditatorial com a nova Constituição. Esse caráter do caso chileno é importante. O que eu diria no caso americano é que, necessariamente, mudança de Constituição não é o que vai transformar, mas, pelo menos, a mudança de sistema eleitoral para um sistema eleitoral mais racional, mais adequado aos tempos atuais, a mesma transformação para a eleição direta, sem necessidade de delegados, seria fundamental para os Estados Unidos. Evidentemente, a questão de uma nova Constituição exigiria muito mais, um argumento muito mais forte num país que é tão tradicional no seu constitucionalismo, que tem uma tradição constitucional de precedentes muito fortes e, nesse sentido, seria muito improvável o apoio amplo da população, mas, com certeza, a necessidade de uma reforma eleitoral radical nos Estados Unidos é algo que está na pauta e tem que ser considerado. Não é possível continuar com um sistema eleitoral tão impreciso, tão pouco democrático mesmo na sua estrutura, em um país que se afirma como exemplo de democracia. Então, eu penso que não necessariamente uma nova Constituição, mas uma reforma profunda no sistema eleitoral. Perfeitamente, Marcelo Neves aqui ao vivo, estamos ao vivo pelo canal do Conde, Instituto Declatra, o Direito Achado na Rua, Prerrogativas, Rede Brasil, e daqui a pouco a gente vai ter a participação do público aqui, viu, Marcelo? Agora, deixa eu só falar mais um pouquinho do Marcelo Neves aqui. Intensa atividade acadêmica, a trajetória do Marcelo Neves também é marcada por uma participação ativa na vida política do país desde a juventude, ainda no período da ditadura militar. Seu engajamento no movimento docente vem desde a greve das universidades federais em 1984. Em 2018, a convite do presidente Lula, se filiou ao PT e concorreu a uma vaga para o Senado Federal pelo Distrito Federal. Marcelo, fala um pouquinho dessa sua atuação política, da sua relação com o Lula, que lendo a tua biografia e vendo o que você formulou e produziu, eu imagino o encantamento do Lula com a sua figura e por isso que ele deve ter convidado você para se candidatar ao Senado pelo PT. Fala um pouquinho dessa história para a gente. O Lula eu conhecia só como um cidadão comum, eu admirava a política dele de inclusão. O que eu acho mais fundamental no Lula foi a inclusão, reduzir de 41 milhões de pessoas em pobreza absoluta, que eu sou do Nordeste, vi isso na minha infância, para 5 milhões, o que tirou o Brasil do mapa da fome. Quer dizer, nós tiramos 36 milhões de pessoas da extrema pobreza. Isso foi muito simbólico e, para mim, importante para o futuro do Brasil. Esse processo foi prejudicado no governo Temer e piora muito mais agora no governo Bolsonaro, com o retorno da fome e da pobreza extrema. Então, esse ponto eu sempre admirei no governo Lula. E, quando veio a orientação das elites brasileiras, depois da vitória de Dilma Rousseff, na eleição de 2014, para organizar um golpe, eu fiquei muito indignado com isso. Eu não estava tão envolvido na política do dia a dia, eu estava mais vinculado durante o governo Lula ao estudo, à pesquisa, porque o país estava funcionando, estava se desenvolvendo, eu dava meus apoios, mas não era tão engajado. Com o momento do impeachment, eu me envolvi mais, e com o processo de Lula, que é escabroso, que é vergonhoso, eu também me manifestei em alguns artigos, um deles foi levado até pelo advogado de Lula, também o estrangeiro e o brasileiro, o Zanin, para a Comissão de Direitos Humanos, eles fizeram uma tradução. Então, me envolvi muito. Um artigo que eu escrevi na imprensa, criticando o Moro e defendendo o Lula procurou saber quem eu era e me convidou para uma conversa através do Marco, que era o seu assessor, e eu tive um contato com ele a primeira vez, que foi muito positivo. Ele perguntou sobre o processo, eu dei as minhas orientações, conversei com o Zanini. Na segunda vez ele disse, você se quiser entrar no partido, só entre se for candidato, porque senão
a gente precisa de você de suporte fora do partido. Agora, se entrar no partido, eu disse, mas eu não tenho muito jeito para isso, não. Às vezes ele disse, isso pega também o jeito. E aí eu notei que não era um convite, mas era uma certa insinuação, querendo que também pessoas do meio que não eram dos partidos tradicionalmente viessem para o partido naquele momento que o partido estava tão atacado. Eu conversei com os amigos e os amigos disseram, não, rapaz, mas aí você entra e a gente vai dar força. Os alunos meus se empolgaram na UNB e eu entrei na campanha. É claro que trabalhei muito, mas o bolsonarismo estava muito forte, principalmente em Brasília, e a campanha foi difícil, mas ainda assim tive 74 mil votos, foi voto muitos para a situação que nós nos encontrávamos no Brasil, com uma onda conservadora tomando a capital do país e, portanto, eu acho que foi uma experiência que eu pude contribuir como candidato para o partido e continuo contribuindo contra o que está ocorrendo no Brasil, porque eu não posso me omitir. Eu sempre participo de lives, fui chamado em várias situações e tenho me manifestado contra essa situação. É interessante que ontem, por um problema médico, eu estive no médico aqui, eu entrei, e o médico, você é espanhol? Eu disse, não, eu sou brasileiro. Eu falei, mas quem é seu presidente? Aí eu falei o que eu achava. Aí o médico alemão disse, é um fascista. Aí ele esculhambou tanto Bolsonaro assim, ele estava lendo matérias aqui. Então você veja a fama que o Brasil pegou por causa dessa figura que está na presidência da República. É muito triste para nós chegar agora aqui e no mercado público encontrar um alemão aluno que conhecia um outro aluno meu e dizer o que é que está ocorrendo no seu Brasil, o que é que vocês fizeram? Eu não fiz isso, rapaz, eu não tenho responsabilidade por isso. Então, realmente é muito triste a situação e, portanto, naquele momento eu precisava me envolver no processo. Eu fui contrário ao processo de Lula e fui também contrário ao impeachment e me manifestei com um parecer longo de 42 páginas sobre o caso de Dilma, onde não havia nenhum fundamento, porque as mesmas situações tinham passado com Fernando Henrique Cardoso, com Sarney, com o próprio Lula. Às vezes, há uma certa dificuldade no país nosso da condução orçamentária e há certas reorientação de receitas, mas isso nunca foi considerado caso de impeachment, nem sequer de rejeição das contas, muito menos de impeachment. E nesse caso de Dilma, foi uma situação abusiva. E ocorreu depois, a situação que passou ocorreu depois com o Temer e ocorreu recentemente com o Bolsonaro. Então, é algo muito grave que ocorreu, foi algo personalista, vinculado a um caso particularista para derrubar um grupo do poder que ganhou com base eleitoral. Fantástica análise aqui do nosso querido Marcelo Neves. Deixa eu trazer aqui a participação do público. Thea Weber Garcia, parabéns, amado mestre Zé Geraldo. Zé Geraldo, que também está assistindo aqui, deve ter comentado aqui, por isso que ele está sendo celebrado. Aline Marques dizendo, professor Marcelo Neves, perfeita análise. Deixa eu trazer aqui Marco Silvano perguntando, Conde, Marcelo é de qual cidade? Marcelo é nascido no Recife, né, Marcelo? O Recife, pernambucano, o sotaque não engana, não, nunca perdi, não tem jeito. Aí é pernambucano mesmo, do Recife, ainda mais porque o sotaque do Recife é diferente do interior, né? O da gente é mais carregado ainda. E eu confesso para você que eu fico sempre muito. O público aqui do meu canal também gosta muito quando a gente traz personalidades com esse sotaque, porque esse sotaque acabou ficando associado com uma preservação da democracia, já vista a mancha eleitoral do Brasil. Mas isso é uma outra discussão. Eu queria destacar que você, esse gatilho, né, foi o gatilho de muita gente, inclusive o meu também, para partir para uma atuação mais forte politicamente. Quer dizer, a injustiça do impeachment, sem crime, da prisão do Lula, essas coisas escabrosas, quer dizer, lançou muita gente para defesa dos direitos, enfim, e da democracia no Brasil, mas é um movimento que ainda está se equalizando diante das atrocidades que vem acontecendo. Marcelo, explica para a gente, vamos falar do teu trabalho teórico robusto, que impressiona muita gente no mundo todo, aclamado internacionalmente, já foi citado por Habermas. Eu queria saber eu queria saber o que é a constitucionalização simbólica. Explica um pouco para a gente como é que você construiu esse conceito, como é que você
reformulou, consolidou esse trabalho para, inclusive, ter a sua obra agora, nesse momento, sendo votada. E, mais uma vez, eu digo aqui para o público, o link para votar na obra do Marcelo Neves como a mais importante do constitucionalismo contemporâneo está na descrição dessa live e está nos comentários também do bate-papo. Marcelo Neves, explica para a gente. A ideia de constitucionalização simbólica eu desenvolvi a partir de uma noção básica de que os textos constitucionais, quer dizer, vinham da legislação simbólica. Havia um debate já muito forte sobre legislação simbólica, tanto nos Estados Unidos, na Europa e também, em parte, no Brasil, somente na área penal. Quer dizer, você cria textos legais, a legislação simbólica, esses textos têm um papel político importante para os detentores de poder, acalmar o público, deixar o público acreditando no poder e na legitimidade do Estado, mas aquela legislação não tem nenhum efeito prático relevante em termos jurídicos, mas os detentores do poder se apresentam para o público como alguém que está em relação de identidade com aquela legislação. Isso tem um papel importante, cria uma ilusão, e essa ilusão serve para impedir, muitas vezes, até as transformações sociais que seriam necessárias. Então, eu parti que o mais grave seria a constitucionalização simbólica, quando você cria uma fachada constitucional, e essa fachada constitucional, ela esconde uma construção arruinada. A estrutura social, ela não tem as condições de implementar a Constituição, porque as relações de poder hierárquicas, as relações de poder excludente de grande parte da população não se modificam, mas a Constituição fica como uma fachada para dizer que o país é democrático, é um Estado de direito, é um Estado constitucional, nós somos uma democracia. Os detentores do poder afirmam isso e, neste vínculo com a Constituição, eles dizem: se afalha da sociedade. A sociedade é que é frágil. Isso usava o Fernando Henrique Cardoso. Nós, na verdade, temos o Estado de direito, o Estado democrático, o Estado constitucional. Então, dessa maneira, o simbolismo político é mais importante, mas a norma constitucional tem pouco significado. Eu vinculei essa questão mais ao elemento de ilusão ideológica, que cria um obstáculo a transformações. Mas também eu apontei que a constitucionalização simbólica, embora a Constituição tenha uma força hipertroficamente político-simbólica e pouca eficácia normativa das normas constitucionais, principalmente nas questões dos direitos fundamentais, da inclusão jurídica, eu também vinculei a um lado positivo, porque com a constitucionalização simbólica, ao contrário de um sistema autoritário, os movimentos sociais podem recorrer à Constituição, ao texto constitucional, para criticar os detentores de poder por desrespeitar a Constituição. E nesse conflito pode haver tendências transformadoras da estrutura social. Mas o fundamental é apontar que não basta a textualização, a construção de textos constitucionais, se não houver uma luta política, uma transformação das estruturas reais de poder. E eu dou um exemplo bem claro. A inclusão social que ocorreu com Bolsa Família é algo que independe de transformação do texto constitucional. Ao contrário do que ocorreu em todos os governos, que sempre se falou de mudar a Constituição e reformas constitucionais para melhorar, que também são fachadas simbólicas. Criam-se reformas constitucionais como a emenda do Judiciário, mas o Judiciário pouco se modificou, porque não houve implementação, mas serve como um simbolismo. Cria-se o CNJ como um órgão constitucional, mas esse órgão começa a ser manipulado e capturado pelos detentores de poder. Então, essa fachada simbólica dá a ideia que o judiciário está sendo controlado. E isso serve para legitimar, aparentemente, para dar apoio aos detentores de poder numa ilusão ideológica.
mas, na prática, o judiciário continua praticando abusos diversos sem o devido controle, especialmente com os supersalários, que nunca se modificou. Quer dizer, nunca se modificaram, continuamos com o mesmo problema. Então, é nesse sentido que eu criei. Mas eu criei muito vinculado aos países periféricos, ao que eu chamo modernidade periférica, os países que passaram por situações de colonialismo, foram colonizados, neocolonizados e sofreram as consequências do imperialismo. Mais tarde, porém, eu apontei que há uma constitucionalização simbólica hoje também nos países centrais, com a crise da democracia, com a crise do Estado social, esses países, cada vez mais, suas constituições vão perdendo o significado jurídico normativo, a força normativa, e se tornam cada vez mais uma fachada simbólica. E isso tem ocorrido nos Estados Unidos, por exemplo. O governo de Trump é uma prova que há uma tendência forte para que também a Constituição americana se torne praticamente, hipertroficamente, uma fachada simbólica. Então, basicamente, é isso. Quer dizer, é uma hipertrofia da função simbólica, porque sempre há função simbólica na Constituição, é claro, mas é uma hipertrofia da função simbólico-política em detrimento da sua função normativa, da sua força normativa. É isso, basicamente. E isso não havia um trabalho específico, isso é que é um problema que eu apresentei, que teve consequências com muitas resenhas aqui na Alemanha, no próprio Frankfurter Rundschau, que é um grande jornal, tipo a Folha, um grande jornal, que saiu uma matéria muito grande na época, uma resenha, tomando uma página inteira, exatamente porque aquilo era uma coisa que apontava para algo muito mais grave do que a mera legislação simbólica, porque a legislação simbólica é setorial, é específica. A Constituição simbólica atinge toda a estrutura político-jurídica de um país. Fantástico, é um trabalho de cunho filosófico, né? Quer dizer, de muita densidade e profundidade, e essas explicações aqui preliminares, quer dizer, do professor Marcelo Neves, já deixou todo mundo aqui impactado, né, com a densidade desse trabalho. Agora, me parece muito voltado para a questão realmente da linguagem, dessas interseções, quer dizer, do poder se apropriar do discurso, né, do discurso constitucional e criar essas barreiras, impedindo que haja, de fato, uma participação popular. Achei muito interessante essa citação do Bolsa Família, porque, sem precisar mudar a Constituição, o Estado brasileiro promoveu uma inclusão concretamente para a população brasileira. Eu queria te perguntar justamente, então, nessa direção, Marcelo Neves, que é o seguinte: a Constituição brasileira, muita gente faz uma análise um pouco assim, como se ela fosse uma dimensão sui generis, porque ela é bonita, ela é aclamada como uma Constituição democrática, admirada, mas o Brasil é um país de desequilíbrios e desigualdades muito fortes. Nós tivemos, justamente na menção que você destacou, um momento em que essa Constituição pareceu ser mais respeitada, digamos assim, pelo poder público. Fora disso, fora dessa janela, a gente vê essa Constituição ser extremamente vilipendiada. Como é que você caracterizaria o fenômeno brasileiro, a Constituição do Brasil, diante dessa tua dimensão teórica? Passando já para você, Marcelo Neves. Veja bem, Conde, a questão do constitucionalismo simbólico é que, quando há muito abuso, nós chegamos a um cinismo das elites e, às vezes, a apatia do público. Mas é interessante que, na experiência brasileira, nós temos, na experiência brasileira, um fenômeno interessante que é em outros países também, aqui na América Latina e na África. Quando se constrói o modelo constitucional de Estado de Direito, de democracia, no texto constitucional, depois de períodos autoritários, no início, como em 46, isso tem um significado mais simbólico. Tinha participação do trabalhador no lucro da empresa em 46, tinha um conjunto de medidas sociais. Mas, no momento, essas elites criam e deixam para um futuro remoto, como dizia um diplomata que escreveu sobre
a Constituição de 46. Quando vem um momento em que começa a haver uma perspectiva de realização, de concretização, de implementação do que está previsto na Constituição, como no governo Goulart, João Goulart, as elites elas se organizam, as elites dominantes, elas tendem a se organizar para derrubar o governo. É interessante, a própria Constituição previa elementos como a reforma agrária. Havia um conjunto de elementos que apontavam para a redistribuição da riqueza na Constituição de 46. Isso não era feito. No momento em que o governo propõe o discurso de 13 de março, que é muito parecido com o governo de Lyndon Johnson nos Estados Unidos, que deu um golpe no Brasil. Ele estava defendendo os interesses lá com Luther King e, ao mesmo tempo, estava organizando o golpe do Brasil. Eu estou trabalhando sobre isso agora. Quer dizer, João Goulart foi um discurso que é social-democrático, não tinha nada de excesso no sentido da tradição política brasileira. E ele foi derrubado numa convergência entre interesses imperialistas e interesses da elite brasileira. Agora, com Dilma e Lula, quer dizer, nessa geração Lula-Dilma, que está caminhando o Brasil para a inclusão, que orgulhava, no tempo que eu venho muito à Europa fazer palestra, eu vim aqui quando era o governo Sarney, governo Collor, governo Fernando Henrique, eu tive aqui em todas essas fases, e sempre havia um certo desprezo pelo Brasil. A única vez que eu cheguei no Brasil e fui respeitado no meio acadêmico como pela cidadania foi no governo Lula, que a gente estava de cabeça erguida. A crise no mundo todo, e ele disse, é uma marolinha que nós enfrentamos aquela crise, com a política correta de investimento público. E aí, quando este homem começa a trabalhar, o homem aí é um símbolo, ele é um fecho de estruturas sociais que estão se transformando. Quando começa o governo Lula, começa uma reação imensa. Quando começa o governo Dilma, também continua e se fortifica. Então, a tendência dos grupos conservadores que querem a desigualdade, querem a exclusão, querem manter que tem preferência estrutural por exclusão, nós temos a tendência de derrubar e preferir experiências autoritárias ou tentar definitivamente degradar a Constituição. E o que eu digo agora com o governo Bolsonaro, nós estamos pior do que a constitucionalização simbólica. Nós estamos numa degradação constitucional, porque chegou a um ponto de cinismo, de desprezo que é aberto. Eu digo que, no caso da constitucionalização simbólica, há uma hipocrisia, sem dúvida. Porém, essa hipocrisia, como diz um pensador francês, aponta um respeito à virtude. No momento atual, há uma degradação. É como se eu fizesse abertamente aquilo que é orientado para a exclusão, para o desprezo do índio, para o desprezo dos grupos de afrodescendentes, desprezo para as pessoas com deficiência, desprezo para com as mulheres, desprezo para com os grupos homoafetivos. Tudo isso é desenvolvido abertamente, sem nenhuma postura de reação dos órgãos públicos do judiciário contra o poder dominante. Então, agora nós estamos num momento em que é pior do que a constitucionalização simbólica. A constitucionalização simbólica é problemática, mas ela deixa um espaço aberto para as transformações. Nós temos agora uma tendência de degradação constitucional que pode caminhar para o autoritarismo definitivamente. Em termos, eu digo, formais de autoritarismo, que nós estamos numa estrutura autoritária, mas é ainda no plano informal. Mas eu digo, pode surgir uma opção pelo militarismo, embora com a derrota de Trump, eu penso que essa força do autoritarismo, essa força do bolsonarismo tende a se enfraquecer. Professor Marcelo Neves, ao vivo aqui, deixa eu trazer o comentário dos nossos internautas. Alain Começanha está dizendo aqui, boa tarde a todos. Em 2013, eu tive a oportunidade de ver uma exposição do professor Marcelo no Centro Histórico de Belém do Pará. Foi um grande aprendizado. Muito obrigado, um grande abraço. A Regiane está fazendo uma pergunta aqui. Professor, qual a responsabilidade dos cursos de direito para não formar mais um juiz como Sérgio Moro?
Vou passar na sequência aqui para você, deixa eu só ler mais alguns comentários. Elaine Rodrigues, parabéns, grande professor Marcelo Neves. Deixa eu ver se chegou mais algum aqui. Muita gente comentando. Deixa eu ver aqui. Aqui a Nayade Salgado falando, professor Marcelo, poderia falar um pouco sobre o Chile, a proposta de reformulação de lá? Ele já fez aqui um ensaio sobre isso, mas eu passo agora rapidamente, Marcelo, para você dizer sobre os cursos de direito. O próprio Wilson Ramos Filho, nosso querido amigo, também um dos maiores advogados trabalhistas do país, ele critica muito essa questão, e até nomeia, né, direita concursada, né, uma espécie de mecanismo que se repete, que se replica e que concentra também, ou faz uma concentração de classe na ocupação dos postos das pessoas que produzem as leis e que interpretam e que modalizam essa dimensão numa democracia como o Brasil já combalida. Queria que você comentasse, então, essa questão, o que fazer, né, nos cursos de direito, como é que você vê esse fenômeno? Eu acho que os cursos de direito eles teriam que ter uma postura mais clara na abertura social do direito. Quer dizer, é claro que é importante, e isso é fundamental, a dimensão formal do aprendizado, das garantias formais, que isso também tem um fundamento importante, porque o caso de Curitiba mostra que esse pessoal desprezou totalmente a dimensão formal do direito, as garantias constitucionais, as garantias legais de Lula e de outras pessoas. Essa dimensão é importante. Mas, quando você ensina só essa dimensão da consistência jurídica, da coerência interna do direito, da legalidade, você pode deixar a pessoa tão isolada de um raciocínio mais amplo sobre a sociedade em geral, que essa pessoa tende a, muitas vezes, perder a própria noção do significado social do direito. Então, as faculdades de direito elas teriam que unir essa dimensão da formalidade, do formalismo, a uma dimensão substantiva da abertura social do direito, de como o direito pode dar respostas adequadas à sociedade, às necessidades sociais. Então, é claro que é um paradoxo muito grande, porque a legalidade ela é pesada, ela é dura, e a adequação social implica uma flexibilidade. Mas é esse momento exatamente que nós precisamos. É aquilo que eu falo na relação entre princípios e regras. As regras dão uma dimensão contra a autoridade pública de você ter um limite para que ela não possa abusar do seu poder. Mas os princípios, eles abrem um sistema jurídico para que ele se adeque às exigências da sociedade. Então, esses dois elementos têm que ser fortificados. No Brasil, antigamente, nós tínhamos uma regra, um modelo formalista de regra muito absurdo, que levava a justificar tudo a partir de certas filigranas jurídicas. E hoje nós temos um sistema em superestima os princípios em detrimento de regras, mas isso tem beneficiado muito mais os detentores do poder. Então, é exatamente como a educação jurídica que mostra que o direito vive exatamente nessa confluência de garantias formais, principalmente contra a autoridade pública, contra o poder, isso precisa de regras rigorosas, e, ao mesmo tempo, princípios que levem à garantia ampla dos direitos fundamentais da população. Então, essa educação jurídica precisa ser mais implementada, mas as nossas faculdades, muitas vezes, principalmente nas matérias mais técnicas, o professor se limita a repetir textos de lei, sem refletir sobre as possibilidades interpretativas, sobre as consequências das interpretações possíveis. É como se houvesse uma única saída, aquela limitada e específica, literal. Então, nós temos que pensar numa educação jurídica que seja realmente mais sensível ao contexto social, sem desprezar as garantias formais que garantem, quer dizer, que preservam, que protegem o cidadão contra a autoridade pública. No Brasil, ocorreu o oposto. As garantias, o formalismo é para atingir os mais frágeis. O formalismo ele se aplica para
é duro com os mais fracos. Você pega um pedacinho de maconha com a pessoa e não passou do limite. Então vem aquele formalismo. O shampoo, o próprio Barroso diz lá que o cara que roubou algumas vezes um chocolate, ele diz que é uma repetição, precisa de significação. Vem um formalismo radical contra uma pessoa que furtou uns chocolates lá, besteira, que poderia ser entendido, que não cabe discutir essa. Na Alemanha, assim, qualquer país se aplica isso aí. Eu conheço um aluno aqui que fez besteira na loja e brasileiro, depois ele me contou, rapaz, eu fui lá, levei um esporro, fui embora do juiz, mas não teve nada. Então, põe uma pessoa dessa numa prisão brasileira. Então, o formalismo é para os fracos. Enquanto os princípios que abrem o sistema são para os poderosos. Esse é o grande problema. E eu me lembro que no caso, assim como Lula representava os mais fracos, tem um momento que o Moro diz assim, não, eu divulguei aquele material pela imprensa, que eram gravações que ele não poderia divulgar porque era de Dilma, e Dilma só poderia o Supremo decidir sobre isso. Ele praticou um crime, de acordo, eu apontei para isso, ele praticou um crime. Eu só fiz isso porque deve prevalecer o princípio do interesse social. Então, você usa o princípio para exatamente desprezar a garantia do mais fraco. Está entendendo? Para beneficiar os mais poderosos. E você usa as regras rigorosas contra os mais fracos. Na verdade, as regras são criadas principalmente para limitar e para controlar o poder público. O papel das regras é fundamentalmente para isso. Agora, vendo você explicar essa dimensão, Marcelo, me parece que é preciso constituir, consolidar uma epistemologia do direito para que você possa fundamentar a área, né, o campo, para que produza um controle de contrapesos, para que o discurso jurídico possa transcorrer tendo esse monitoramento da política, né, sobretudo, e você coloca isso na tese da constitucionalização simbólica, né, da política e da ideologia. E, ao mesmo tempo, o direito deixa em aberto a questão dos crimes de colarinho branco, em grande medida, porque eles se replicam e se renovam o tempo todo. Existem avanços, evidentemente, a gente sabe, mas essa coisa do apego à formalidade realmente é muito sufocante, né? Eu vou trazer mais um pouco aqui de comentários dos nossos internautas. Thea Weber Garcia, parabéns, meu colega, companheiro e sempre senador aqui no DF. Deixa eu trazer aqui mais comentários. Gabriel Peixoto dizendo, professor Marcelo é o maior constitucionalista do Brasil, muito orgulho dele. As pessoas têm também aqui uma dimensão muito afetuosa, viu, com as entrevistas que a gente faz. Marcelo, você está sendo muito bem recebido aqui, inclusive para voltar outras vezes. Eu queria trazer uma questão, você também fala, e acho que tem um trabalho em curso que você está executando, inclusive aí na Alemanha, transdemocracia, né? Acho que o seu livro novo vai apontar para essa terminologia, para esse conceito. E eu queria falar justamente sobre a crise da democracia. A Petra Costa fez um filme aclamado aqui no Brasil, indicado ao Oscar, que é Democracia em Vertigem, mas eu diria até, né, Democracias em Vertigem. O que está acontecendo com as democracias no mundo, Marcelo? Você tem essa visão que a gente vê que a massificação do sentido via plataformas digitais, né? Você tem mais essa dimensão que problematiza, que dificulta ainda a produção de um processo democrático digno, digamos assim, do nome. E as diferenças também etimológicas, quer dizer, a questão semântica. Que democracia é essa? Como ela se constitui? É através do sufrágio? As eleições são a marca máxima de uma democracia? Queria que você avançasse um pouco nesse tema para a gente aqui. Marcelo. O meu trabalho, que eu estou desenvolvendo aqui, Transdemocracia, primeiro para apontar uma falha na autocompreensão das democracias ocidentais modernas. As democracias ocidentais modernas, elas partem, teoricamente e argumentativamente, em autores como Habermas, como Robert Dahl, que deve haver inclusão, a participação, pelo menos devem ser ouvidos os que são afetados pelas decisões coletivas, os que são sujeitos às decisões coletivas. Mas vejam bem, essas mesmas democracias, no seu desenvolvimento histórico, elas foi um processo longo, desde o século XIX,
elas sempre tiveram desprezo para quem está fora, quem não é cidadão do Estado. E aí eles tomaram decisões. Primeiro, a escravidão negra foi tomada e foi mantida na Revolução Francesa. O Código Negro foi mantido até 1842. Os Estados Unidos manteve a escravidão. Então, houve sempre uma política das democracias de desprezar o outro. E isso, no meu entender, era um elemento antidemocrático que não foi nunca admitido, porque afetava-se o outro. Eu tenho estudado aqui a Constituinte francesa, a Constituinte americana. Depois, nós temos, com o fim da escravidão, a corrida, a partilha da África pelas democracias ocidentais, que estavam em formação, ainda tinha muito antidemocrático, porque ainda havia problemas internos com a mulher, tudo isso. Mas todo o desenvolvimento das democracias ocidentais foi um desenvolvimento atuando destrutivamente em relação a outros países, impossibilitando mesmo que esses países tivessem opção democrática. O Chile é bem claro, em 73. No Chile, o Nixon, eu tenho um material que a CIA liberou, o Nixon, ele na Casa Branca, depois do almoço, que teve o Quincy com o rapaz, o diretor, o presidente da Pepsi Cola, e um jornal de grande, o Mercúrio, do Chile, que fazia campanha pesada contra Allende, eles definem o general Schneider para um sequestro do general Schneider dentro do Salão Oval, sem que o embaixador americano no Chile, isso com a CIA, para destruir, terminaram matando o Schneider por um erro na operação do sequestro. Então, um general, comandante em chefe das Forças Armadas, que não aceitava dar um golpe, que queria manter a ordem constitucional e democrática. O Chile, Allende ganhou todas as eleições municipais, congressuais, tudo depois. Foi criada uma verdadeira estrutura, juntando-se até mesmo com partidos fascistas e nazistas, minorias nazistas, a CIA, para derrubar Allende. No Brasil, Lyndon Johnson faz belos discursos com Martin Luther King pela democracia. Ele contribuiu realmente pela inclusão e lutou contra a pobreza nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, ele montava com a embaixada brasileira, com um telefonema congratulando pelo golpe do Estado. Já havia uma operação para invadir o Brasil se não desse certo. Não houve uma reação, não houve organização suficiente, não houve a invasão do Brasil. Mas a invasão viria por Recife, pela minha cidade. Já tinha um campo no Recife próprio para o esposo das tropas americanas. Isso está lá no papel da CIA. Então, esses países que destruíam outras possibilidades de desenvolvimento democrático, eles criaram tanta negação para o seu ambiente social que hoje surge problema nesses países que refluem com problemas de terrorismo, entre aspas, com problemas de imigração descontrolada, evidentemente porque você destrói as condições de vida, como disse a Saskia Sassen, quer dizer, você destrói o habitat do outro, destruindo com áreas que são próprias para convívio dos africanos, vivendo com sua lavoura, tudo isso vem para ser tomada para controle de empresas multinacionais com minas, destruindo a natureza. Então, tudo isso em apoio. Quer dizer, essa ideia de jogar o lixo para fora está tão presente que aqui na Alemanha, que é um país muito representativo, não chega a ser como os Estados Unidos e é considerado como politicamente correto, a Alemanha aqui tem uma rigidez muito grande quanto ao uso de agrotóxicos para as comidas, mas recentemente se descobriu que a Alemanha a empresa alemã manda para o Brasil, e do Brasil eles exportam para outros países também, e de certa maneira prejudica esses países. Então, essa ideia que o lixo que eles jogam, os problemas que eles jogam para outros países, com o tempo reflui. E a democracia entra em crise porque o seu ambiente político, territorial, os outros países vão ficando minados pelas próprias democracias ocidentais. Então, esse é um fator que eu estou dizendo. É antidemocrática toda a política que as democracias ocidentais desenvolveu, desde o colonialismo até as formas recentes de imperialismo. O caso de jogar bomba todo dia nesses países aí, como a Síria, tudo isso, você vai destruindo formas de vida e não há nenhuma capacidade dialógica de avançar positivamente nesse contexto.
Então, para mim, esse é um ponto fundamental. O outro ponto da crise da democracia é que o desenvolvimento da tecnologia está fora do meu trabalho atual, isso eu vou deixar para um trabalho futuro, é que o desenvolvimento da tecnologia da internet como uma forma de comunicação muito mais vinculada a um excesso de esfera pública, eu não diria que está faltando, tem um excesso de esfera pública, mas esse excesso é no sentido negativo, porque todo mundo fala o que quiser, sem nenhuma reflexão, pode jogar fake news e tudo se está ocorrendo sem um controle da qualidade do debate da esfera pública. Isso nunca ocorreu antes. Então, diante de uma rede mundial que é incontrolável por qualquer poder público, seja territorial, estatal, seja global, o que há é uma manipulação permanente da opinião pública mediante a internet. Antes era muito mais difícil. Para você construir um modelo de manipulação através do jornal, da televisão clássica, você teria sempre uma possibilidade imediata de controle público. Hoje, com a fragmentação da rede e sem nenhuma imaginação social para criar uma rede democrática com controle social, ainda não há uma imaginação democrática para isso, nós temos uma crise da democracia e isso tem que ser superado com o diálogo entre os Estados para encontrar fórmulas para solucionar esse problema grave, especialmente na ideia das fake news que contamina a capacidade reflexiva das pessoas. O homem comum ele cai muito seriamente nessas redes de fake news e são manipuladas. Eu tenho várias experiências de pessoas que acreditam que aquela voz que eles modificam de Lula, dizendo vamos roubar, que são montagens, ou de Chico Buarque, tinha uma que Chico Buarque dizia assim, tem que comprar... música, tem que fazer isso mesmo, que era uma montagem que se fazia. Tinha gente que acreditava, dizia, não, mas isso não é verdade, mas a pessoa não conseguia acreditar. Então, esse tipo de situação tem que encontrar uma forma de controle público, não de controle no sentido de controle social autoritário, mas de controle público da própria democracia. Fantástico. Você lembrou do Chico Buarque, ele tem esse vídeo dele que ele brinca, né? Falou, não, eu compro a minha canção ali, eu compro aqui também, eles me vendem baratinho, e levaram isso ao pé da letra. E aí entra num fenômeno que eu tento puxar, às vezes, para análise da linguagem, que é o excesso de literalização e uma incapacidade, quer dizer, a gente tem problemas na interpretação de texto, de maneira geral, né? Então você tende, enfim, ninguém mais, não tem mais a mediação, né, a curadoria dessas informações. Esse é um outro detalhe, um outro desafio. Deixa eu só trazer aqui a comentário do Cláudio José. Professor, não está difícil dar aula hoje, pois o senhor ensina a lei aos alunos. E vemos o judiciário, acho que ele está dizendo que está difícil dar aula hoje, né? Isso aí, o senhor ensina aos alunos e vemos o judiciário descumprindo as leis. Deixa eu trazer mais um comentário, daí já passo para... o nosso querido Marcelo Neves, maravilhosa análise, o lixo vai e volta, referência ao agrotóxico, também outra dimensão aí dessas rupturas aí democráticas. André Galvão dizendo, essa perspectiva da transdemocracia que o senhor vem trabalhando tem como um dos pontos de partida teóricos a distinção lumaniana sistema-ambiente, decisores afetados pelas decisões. Olha só a qualidade da questão aqui. Obrigado, André Galvão. Deixando já para o nosso querido Marcelo Neves responder essa questão aqui do André Galvão. Tem sim, com a distinção que o Luma faz entre ambiente e sistema, quer dizer que e também o francês, também o Edgar Morin, quer dizer que o sistema ele precisa cuidar do seu ambiente. E o ambiente não é só um ambiente natural, é uma ecologia também em todo sentido. Um ser humano é ambiente para o outro, e ele tem que ter alteridade. Para ele ter sua identidade fortificada, ele tem que cuidar do seu ambiente, cuidar do outro também. Um país ele tem que considerar o seu ambiente político, como a gente tem que cuidar da natureza. Se a gente não cuidar da natureza, nós vamos nos destruir. Então, essa ideia de que precisamos cuidar do seu ambiente é no sentido amplo da teoria sistêmica, que é de Luhmann e Edgar Morin nesse aspecto, e o Morin, junto com o Lula, mas Morin ele deu muita ênfase a isso, é dizer que
Quando não se cuida bem do ambiente, se cria socialmente tantos detritos sociais, tantos problemas que isso termina retornando e destruindo o próprio sistema. Então, eu falo isso, as democracias ocidentais, elas atuam tão destrutivamente, de diversas formas, em relação aos outros países, elas tendem a sofrer as consequências de uma catástrofe ecológico-política, não ecológico-natural, mas ecológico-política, e daí decorre. Então, esse é um problema. Imagine se o Trump consegue destruir a China no seu desenvolvimento atual e a China cai numa crise imensa e a massa de 300 milhões de chineses desesperados pelo mundo venha procurar emprego. Pode ter exército alemão, exército europeu, americano, que essa massa desesperada, sem o seu habitat, sem as suas condições de vida, ela vem realmente para, não como pessoa, mas criando uma situação social muito problemática. Então, se você não cuida do ambiente, termina sendo destruído na sua identidade. Então, o ambiente é o outro, é a alteridade. A natureza é uma outridade, é uma alteridade. Também a política de outro país é alteridade. A gente tem que tratá-la com cuidado, senão nós nos destruímos. Isso não quer dizer que sempre vai haver concordância, que não vai haver conflito, mas tem que haver uma relação que não seja simplesmente destrutiva. Está entendendo? Então, é nesse sentido que tem que haver uma revisão da ideia de política democrática. Perfeito. Marcelo Neves, lembrando aqui a todo mundo, a gente está ao vivo aqui pelo canal Declatra, pelo canal do Direito Achado na Rua. Coloquei aqui o logotipo do Direito Achado na Rua, que é tão bonito, uma das capas dos trabalhos aí que o Zé Geraldo Souza Júnior coordena. Estamos ao vivo também pelo Prerrogativas, Rede Brasil, canal do Conde, Twitter, Facebook. Marcelo, queria deixar duas questões, a gente está encaminhando já para o bloco final, mas ainda tem mais pelo menos uns 2 blocos, mini blocos aqui para a gente comentar. Eu queria saber, quer dizer, essa questão da democracia, dessa crise, o que fazer? Eu costumo dizer em alguns comentários que eu faço publicamente que é preciso usar a ciência como nunca antes, é preciso usar a pesquisa, é preciso usar o conhecimento de fato dentro das universidades e também o conhecimento que é achado na rua, como diz o nosso querido projeto do Zé Geraldo Souza Júnior, quer dizer, o conhecimento popular. É preciso usar tudo que a humanidade pode dispor em termos de construção, né, de formulações sobre estrutura social, sobre governança, para colocar em prática um novo patamar, um novo parâmetro social de democracias e, finalmente, para o mundo todo. Essa é uma pergunta que eu faço. Você concorda com isso? Como fazer, né, para sair dessa encalacrada histórica? A outra pergunta que eu quero embutir nessa, você está aí na Alemanha, a gente conhece a história, sabe o que foi o nazismo, o povo alemão passou por esse trauma, Hitler foi eleito, enfim, a Alemanha superou esse trauma de alguma maneira. Eu queria te perguntar, porque as pessoas no Brasil estão aflitas com relação ao governo que nós temos nesse momento. Quer dizer, isso pode tornar o Brasil mais forte, e a superação dessa ferida, né, que se apoderou da nossa governança. Como você acha que o brasileiro vai poder... O brasileiro é muito criativo, né? A gente tem esse imaginário que se concretiza, porque o programa Ciências Sem Fronteiras mostrou para o mundo que o pesquisador brasileiro é muito criativo. Os pesquisadores do mundo todo, você deve saber disso, né? Elogiavam demais os doutorandos e mestrandos brasileiros. Então, são duas questões, quer dizer, o paralelo com a Alemanha, com o trauma que ela viveu, o que nós estamos vivendo agora, e essa reformulação dos protocolos democráticos pelo mundo. Passo para você. Eu penso, em primeiro lugar, quanto à questão da Alemanha, sem dúvida, o nazismo é uma experiência que marcou muito e há uma certa tradição cultural de desconfiança do estrangeiro. Essa é uma tradição histórica da Alemanha muito problemática. Sem dúvida, a Constituição de Bonn, de 1949, ela procurou afastar isso de uma forma radical. Então, socialmente, houve uma atuação do Estado, das elites políticas, que foi muito forte para eliminar. Na educação pública, em todo momento, se educa para a reação, a negação dessa experiência criticamente, para enfrentar criticamente. Isso não impede que
haja ainda uma base cultural antiga que atinge parte da população alemã com grande xenofobia, com uma postura conservadora. O partido que é mais próximo do nazismo aqui, ele tem hoje 12% e tem uma representação no Congresso. Isso chocou muito, porque eles conseguiram entrar no Congresso, que tinha uma barreira mínima, e eles superaram essa barreira. Então, hoje, há muita preocupação com essa tendência. Isso tem a ver com a vinda de estrangeiros que a população não está preparada. O bode expiatório é sempre o estrangeiro, como foi o judeu, hoje é o turco. Quer dizer, o judeu não era estrangeiro, mas era alguém que não era considerado alemão de verdade. Então, essa situação é perigosa hoje na Alemanha. Sem dúvida, o retorno a uma experiência autoritária. Isso preocupa as autoridades públicas. Recentemente, se descobriu que na polícia havia várias pessoas, e no exército alemão, com tendências neonazistas, e a ministra teve que tomar medidas muito sérias. Então, esse fantasma do nazismo é sempre perigoso na Alemanha, embora o Estado alemão hoje esteja, na verdade, na sua estrutura de elite, realmente muito contrário ao que ocorreu. Mas é sempre algo que a gente tem que estar em alerta na Alemanha contra um retrocesso. Então, não é só no Brasil. O Brasil, evidentemente, superar essa situação atual, acredito que há condições de superar isso, porque nós estamos com pouca capacidade reflexiva. Se diminuir o nível reflexivo, nós temos uma sociedade hoje que a comunicação tem sido feita por meme. O meme não leva à possibilidade discursiva. Não leva... Eu tinha discussão, quando eu era jovem, com colegas que eram conservadores, mas havia um elemento discursivo e nós conversávamos e discutíamos e divergíamos. Haviam grupos mais à esquerda, grupos mais conservadores, e se convivia na universidade sem que houvesse essa, mesmo no regime militar. Eu atuei no movimento estudantil contra o regime militar também, participei do movimento, mas havia uma certa racionalidade de conversar, de discutir. Então, penso que o problema atual é que as formas no Brasil de simplificação, de linguagem rasteira, de literalidade, como você disse, impede uma retomada de um debate democrático. O que o Habermas, na entrevista, eu utilizei aqui excesso de esfera pública, o Habermas disse assim, o que está havendo é um excesso de democracia, às vezes, porque se fala sem nenhuma reflexão, sem nenhuma fundamentação, e isso destrói a própria democracia. E aí isso possibilitou esse caldo autoritário presente em parte de toda a sociedade mundial hoje, em cada país tem um potencial autoritário de 10% a 20% em todos os países. No Brasil, essa falta de reflexividade, de discussão e a forma de fake news, de utilização do discurso raso, ela fortificou esse potencial e aumentou a força do autoritarismo, da mentalidade autoritária. Mas isso pode ser modificado exatamente com a retomada de discussão pública e com certas transformações. Eu acredito que a situação do Brasil é muito ligada internacionalmente. Se nós tivermos uma vitória do Biden, embora eu não tenha nenhuma simpatia pelos governos americanos, penso que o discurso de Bolsonaro no plano internacional vai se fragilizar muito e nós temos possibilidade de retomar uma certa racionalidade, uma certa razão política que está faltando. Eu não sou totalmente pessimista, eu estou preocupado, andei muito mal um tempo atrás, quando vi a situação do país, principalmente no auge da crise que eu estava aqui, da pandemia, a irracionalidade de um presidente sem nenhuma noção do interesse público, mas eu penso que nós temos potencial disso, e isso é retornar ao que eu chamo nível reflexivo. É não ficar no discurso imediato, ou melhor, não discurso, a imediatidade da literalidade, do meme. Nós temos que sair do meme, da literalidade e voltarmos a conversar, a discutir, a divergir, a processar nossos dissensos. Isso é que é fundamental. A democracia não é consenso, como Habermas diz. A democracia é forma de processamento do dissenso, de eu conviver com o antagônico respeitando
esse antagonismo e tornando isso não meu inimigo, mas meu adversário político. Essa é a grande diferença entre o autoritarismo e a democracia. É não tratar o outro como inimigo, o opositor, mas como adversário, que poderá em algum momento chegar ao poder e me respeitar como oposição. Mas nós temos agora uma tendência autoritária que o outro, que pensa diferente de mim, necessariamente é meu inimigo. Isso vem com o bolsonarismo como expressão máxima desse autoritarismo. Marcelo, não resisto, depois dessa sua explanação, te perguntar sobre a mídia, te perguntar sobre o jornalismo, que eu acho que é uma engrenagem que realmente está espanando nesse processo da literalização e do simulacro que é gerado na leitura dos processos democráticos pelo mundo. O que você teria a dizer sobre a imprensa? Eu acho que a imprensa poderia ter um grande papel, pelo menos para minorar os efeitos que estão vindo negativamente da internet, pela fake news, por tudo isso. A mídia poderia ter um papel esclarecedor importante. Mas qual foi a grande... Eu disse isso uma vez num debate na frente do Lula, eu acho que a grande falha do governo Lula foi não construir mecanismo de controle social da mídia. A mídia ficou privatizada por interesses particularistas e essa não é a função, porque a mídia tem a função de formação da opinião pública. A Alemanha tem um sistema em que há um conselho que controla os órgãos de mídia e há um controle, por exemplo, na pública tem que ser 50%, 50% oposição, de acordo com a representação parlamentar. Eu não posso passar meia hora falando mal de Lula sem que ele pudesse, sem corte, sem adição, também está se manifestando. Então, e quando é privada, se ela passa de 23%, eu acho, da audiência, se submete às regras públicas também. Então, há um controle, e isso não é bolivarianismo que eles chamavam isso, Celso Laffer, Gilmar, bolivarianismo. Tem nada de bolivarianismo, isso é a Alemanha, tem isso. Estados Unidos é diferente, Estados Unidos há também, sendo que Estados Unidos não é um controle desse tipo, é pelo aumento de audiência. Não pode subir a audiência, nem pode haver o cara ser dono de uma emissora de televisão e de rádio e de jornal. Não há isso, quer dizer, você não pode juntar porque você forma um poder social de formação e não pode sequer ter um nível alto de audiência porque os órgãos vão controlar para reduzir essa audiência. Não pode ter uma TV local e uma TV nacional vinculada assim, quer dizer, então há um conjunto de outros controles nos Estados Unidos que é mais na ideia mais mercadológica, de não ampliar um órgão que seja poderoso, a ideia da concorrência para que não tenha uma TV Globo todo poderosa, ou 3 ou 4, quer dizer, você espalha, então aí uma TV pode realmente ter uma posição política, mas vai ter contrabalançada por outra que tem 15%, 20%, e aí o debate fica permeado, é outro modelo. Eu não estou dizendo que quero o alemão, que quero o francês, que eu concordo mais, mas se o americano, por que não fazem isso no Brasil? Não são tão americanófilos? Não fazem nada, eles querem concentrar numa minoria oligárquica o poder de controlar a mídia e dominar realmente o espaço da fala política. Então, acho que foi uma grande falha. Tinha o Franklin, o que foi o ministro da comunicação. Franklin Martins. Ele tinha um projeto, ele disse para mim, mas, rapaz, por que não deu certo? Não, a turma achou que podia dialogar com a TV Globo. Não, mas isso tem que ser formalizado, institucionalizado, não pode ser informalizado. Tem que haver realmente algo que seja política de Estado e não política de governo. Você acabou puxando para o jornalismo brasileiro, para a imprensa brasileira, para os grupos de mídia, os oligopólios aqui no Brasil? Oligopólios, sim. Eles inclusive, entraram em processos judiciais para impedir que as agências internacionais operassem no Brasil também com essa... Quer dizer, você vê como é que eles são democráticos seletivamente, né? Tem um jurista da Federal do Rio de Janeiro que escreveu a favor disso. Quer dizer, eu não poderia, nem você, abrir o New York Times ou o Washington Post para ler no Brasil, porque diziam que era atuação no território brasileiro. Eles queriam impedir acesso à informação. Hoje nós temos muito boa informação no El País, que muitas vezes rompe
com o ciclo dos jornais brasileiros, né? Então, você vai no El País, consegue uma informação nova em português, isso é muito positivo. Mas eles fizeram tudo para impedir isso, tá entendendo? Afirmando o argumento de que seria no território nacional, tá entendendo? Porque você não pode ter empresa jornalística, mas isso é outra coisa, isso é transmissão, como eu comprava um jornal estrangeiro numa banca de revista antigamente, entendeu? Eu comprava um jornal estrangeiro numa banca de revista, isso não é um jornalismo que foi com sede no Brasil, construído aqui uma empresa jornalística. Quer dizer, é uma deturpação total para impedir o acesso à educação, à comunicação, à informação. A informação de qualidade. Marcelo Neves, um presente aqui para o canal, para os coletivos aqui que estão juntos. Marcelo, descontraidamente agora no final, você tem as contas de quantos livros publicados você já produziu? Eu acho que uns 14 livros eu publiquei, certo? 14 livros. Você está na Alemanha em função do prêmio que você ganhou o ano passado. Fala um pouquinho desse prêmio que você recebeu, por qual obra que foi? Não foi por obra, foi o conjunto da obra. Esse prêmio o que eles chamam nominiro, é uma indicação por um cientista alemão, e ele foi concedido por indicação do professor Alfonso Bora, de Sociologia, da Universidade de Bielefeld, e o professor Thomas Duve, que é diretor do Max Planck Institute, e professor da Universidade de Frankfurt. Eles indicaram o meu nome para ganhar o prêmio. Esse prêmio é concedido no máximo a 100 pessoas de todo o mundo, mesmo alemão, nas diversas áreas da ciência. E o que eu pensei, eles perguntaram, você gostaria? Eu disse, claro, vocês indicaram, agora eu acho que é difícil. E aí eles indicaram, pediram o meu currículo, eu mandei, já conheci o meu trabalho, e sempre esse prêmio, na maioria, por exemplo, esse ano foram 54, sendo que só 7 eram das ciências sociais. Na verdade, é para ciência dura mesmo, robótica, técnica, tudo isso. E esse ano só tinha eu de direito, quer dizer, que ganhei no mundo todo, quer dizer, então era uma coisa inesperada para mim, porque eles não consideram muito direito ciência. Ciência no sentido alemão é uma coisa mais ampla, mas eles têm uma certa coisa, uma área de saber pobre, é uma área prática, profissional, entendeu? Então, pesquisa em direito sempre é um preconceito, e esse é um preconceito muito forte. Mas aí eles concederam esse prêmio, e para mim foi muito honroso, porque eu trouxe pela primeira vez o nosso país para esse prêmio. Nas ciências sociais brasileiras, ninguém tinha ganho. Nós tínhamos cientistas químicos, um que trabalhou com catalisador da universidade, que ganhou há uns 20 anos atrás, do Rio de Janeiro, ele ganhou esse prêmio. Catalisador que foi usado aqui na indústria automobilística, teve um papel importante desse químico físico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, nós tivemos pessoas na área das ciências naturais, ciências técnicas, mas na área de ciências sociais, depois eu observei que ninguém tinha ganho isso. De certa maneira, eu abri um espaço também para que outros depois de mim, e aqui eu não fico orgulhoso de ter esse prêmio individualmente. É claro que a gente tem uma certa satisfação, mas aquilo que eu digo que o Piketty, quando alguém diz, você acha, o Piketty tem um momento que o jornalista, você acha que esse tributo que você, de financeiro que você propõe, você ganha muito dinheiro com seus livros? Não, eu acho que devo pagar mesmo, porque eu não sou que eu ganhei por causa do sistema educacional francês, eu ganhei por causa dos meus colegas, que eu aprendi muito com eles, quer dizer, eu ganhei por causa do social, eu fui uma família privilegiada, meu pai era um advogado e deu todas as condições para mim de estudar, de comprar livro, quer dizer, eu tenho que dar o retorno social para isso. Então, quem ganhou comigo foi junto, eu ganhei com a sociedade. Quer dizer, se eu não tivesse todo esse suporte da universidade pública brasileira, das escolas que eu estudei antes, que foram privadas, mas a Universidade Pública Federal de Pernambuco, a Universidade de Brasília, quer dizer, todas essas experiências possibilitam, e também minha experiência no exterior, possibilitam isso, mas não é uma criação individual, isso é algo que está vinculado ao social inseparavelmente. É isso que eu quero dizer, que é o Brasil também que está aqui comigo nesse momento. Marcelo Neves, e agora, para terminar, o pessoal está dizendo aqui no bate-papo o seguinte, que vai votar na sua obra assim que terminar essa live, porque eles estão esperando terminar, que está todo mundo gostando muito de te ouvir falar.
Eu já deixo o convite proximamente para a gente se encontrar novamente, que é uma satisfação, um privilégio muito grande te ouvir, para falar de outras coisas. Eu queria, por exemplo, falar do STF hoje aqui, mas não vai dar tempo, senão a gente vai até altas horas, né, Marcelo? Mas eu queria que você falasse o seguinte agora, para a gente terminar. Como é que foi indicada essa obra tua? Que essa obra você escreveu em 94? A Constitucional. Foi a primeira edição. Conta um pouquinho dessa trajetória e como ela foi indicada para ser a mais importante obra contemporânea desse tema. Marcelo. Essa obra eu preparei em 1994 para o concurso professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, de Teoria do Estado, que meu professor Lorival Villanova se aposentou, eu disputei e eu ganhei aquela vaga com essa obra. E eu, em 94, publiquei para a editora Acadêmica, mas em 1998, eu preparei uma edição alemã e foi publicada na Alemanha. Quando eu voltei para o Brasil, porque eu tive um tempo de professor visitante, eu publiquei na editora Martins Fontes em 2007 e houve uma segunda edição em 2011. E depois saiu numa editora, no Peru, uma editora saiu em espanhol. Então, essa obra ela teve uma repercussão no Brasil muito grande, em Portugal, na Alemanha, em alguns países da América Latina, Espanha. Mas como não saiu em inglês, ela ficou um pouco prejudicada no acesso, que hoje no plano internacional. E eu preparei até uma tradução em inglês agora, que está pronta, por coincidência, foi quando surgiu essa indicação que foi feita por um colega dentro de um grupo de 200 obras, que um grupo de juristas que se reuniu junto com o professor da Universidade de Austin, Richard Albert, eles organizaram um conjunto de juristas para indicar obras que passaria pelo crivo dessa comissão. Um colega que não é amigo meu, não é próximo a mim, mas que eu tenho um grande respeito, do Rio Grande do Sul, Wilson Steinmetz, ele indicou, e um dia eu estava aqui sentado, um aluno que faz doutorado comigo, com cotutela aqui, Edivaldo Moita, e, rapaz, você foi indicado entre as 200 obras mais importantes do constitucionalismo moderno para uma disputa em uma consulta popular. Eu disse, é mesmo? Que coisa. Eu fiquei muito lisonjeado com a situação, e daí um grupo de colegas brasileiros, colegas africanos, colegas da América Latina resolveram dar o apoio para mostrar uma outra visão, porque nós ficamos muito lendo mainstream internacional que escreve em inglês e que controla esse debate. Esse debate hoje é controlado por alguns acadêmicos do mainstream e nós ficamos sem ser muito observado nas nossas obras nesse campo hoje global da língua inglesa dominando tudo. Então, um grupo começou a se movimentar, ex-alunos, colegas, e foi ampliando esse movimento. Eu ganhei na primeira fase 32 que se excluíram, eu fui o mais votado entre os 32, depois foi para 16, eu fui o mais votado para 8, e chegamos a 4, eu sempre estando na primeira posição. Agora eu estou disputando com um grande jurista que eu respeito, o Hans Kelsen, mas a questão não é propriamente simplesmente um debate sobre o conteúdo das obras, é apontar que a gente tem que mostrar outro lado. Eu tenho um colega africano, o Eliette, que diz, a gente precisa mostrar outra visão do mundo, diferente daquelas que são desenvolvidas nos centros dominantes. Aquilo que hoje se fala muito, o Global Sul, o Sul global e o Norte global. Eu falo muito das periferias resistentes, né, contra os centros dominantes. Nós temos que mostrar o nosso saber também e não ficarmos só perifericamente reproduzindo saberes do mainstream dos países centrais. Então, foi nessa mentalidade que muita gente se engajou para que outra visão, que seja fora desse mainstream hegemônico, se apresente também no cenário internacional de uma forma mais forte. E isso foi a ideia que vingou e muitos apoiaram a minha candidatura. Muita gente aqui a sua indicação. Muita gente aqui no chat, no bate-papo, já dizendo, já votei, já votei, já votei. Eu coloquei o link está aqui. O link é muito grande para você copiar, evidentemente está aqui na legenda, mas eu coloquei também no bate-papo, está na descrição do canal.
Eu votei também antes de começar a entrevista, quero dizer que você vota e tem uma outra, é a Universidade do Texas, né, que está promovendo essa premiação. Tem uma outra, a Hannah Arendt está embaixo também, você tem de votar nos dois, né? Hannah Arendt ou Rosenbach. E aí, Exatamente. No final vai ser difícil a Hannah Arendt, porque também tem uma mulher, né? E a mulher, a gente sempre tem hoje uma preferência pelas mulheres que são muito prejudicadas no meio acadêmico. Então, evidentemente, a Hannah Arendt é uma filósofa que tem uma importância, o Rawls também é um grande filósofo, mas esses são pessoas representativas e muito importantes, que eu tenho todo o respeito e não quero nunca aqui falar cientificamente numa superioridade em relação a essas figuras que são marcantes para todos nós, mas apenas apontar para essa necessidade de apontar para outros saberes, que não sejam os saberes dominantes, né? Marcelo Neves, você é uma figura espetacular. Todo mundo está aqui apaixonado por você, incluindo este que vos fala. Muito feliz de conversar contigo, desejar toda a sorte, pedir para as pessoas votarem. Depois eu vou mobilizar mais as redes aqui, realmente para divulgar esse momento importante. Você é doce, humilde, todo mundo te elogiando em todas as dimensões aqui do caráter e do conhecimento e da potência, né, e da robustez teórica. Quero te agradecer imensamente, espaço sempre aberto também para você conversar com a gente, muita gente feliz de te ver aqui, seus pares que estão assistindo essa live aqui no Brasil, e eu me despeço, enfim, agradecendo muito e preparado para celebrar com você essa possível premiação belíssima que pode vir aí para uma obra tão importante como essa obra tua aí, que você escreveu em 94, mas que está vivíssima e talvez, inclusive, mais atual hoje do que antes. Obrigado, meu querido Marcelo. Posso agradecer ao povo aqui também. Conde, eu agradeço muito, foi um prazer estar aqui com você, uma entrevista muito agradável, bem tranquila, que deixa o entrevistado livre e tranquilo, então é um prazer, foi um prazer estar aqui com você e eu estou disposto a voltar outra vez, será um prazer novamente. Eu também agradeço a audiência, essa audiência maravilhosa aí, que tem tanto apoio aí durante o debate, e aos organizadores da rede, ao Xixo, ao Zé Geraldo, todo esse grupo. Foi um prazer estar aqui e nós vamos ter outros encontros aí. Muito obrigado. Marcelo Neves, muito obrigado. Encerrando a transmissão, a gente volta mais tarde aqui na programação do canal do Conde. Obrigado, gente. Valeu.